Os objetivos, então, desse trabalho: acolher e amparar. Acolher sempre com muito amor. Com muito amor. Esse é o primeiro item. Porque de nada adianta eu ter de cor e salteado toda a doutrina espírita, né? Todos os livros, todas as questões, se eu não puder acolher aquela pessoa com carinho, com amor, com dedicação. Aquele momento que eu estou com aquela pessoa, eu tenho que estar com ela definitivamente. Eu não tenho que estar com ela pensando no que eu preciso fazer em casa, no trabalho, pensando no filho. Eu preciso estar completa naquele momento. Promover a fraternidade e dignidade. Promover a dignidade é trazer de volta aquela força interior da pessoa. É mostrar para ela o quanto forte, quanto ela tem esse poder de transformação dentro dela. Nunca no sentido de ter pena daquela situação que ela está nos trazendo, ou pena daquela pessoa. Pelo contrário, mostrar para ela a força, o poder que ela tem como filho do pai, como centelha divina, que todos nós somos. Então, não olhar para aquela criatura naquele momento penalizado, achando que ele está doente, que ele está em sofrimento. Trazer de volta que neste momento tu não consegue, mas logo ali em seguida, tu é que trará esse conforto a outro coração. A gente tem que sempre levantar essa energia, essa moral da pessoa. A gente precisa fazer isso. É assim que a gente ajuda que a pessoa saia do olho do furacão e consiga identificar que toda problemática ela consegue, com as suas forças, resolver. Com a nossa ajuda, com a ajuda da espiritualidade, mas a força principal está dentro dela. Ela é que vai dirigir o melhor caminho. Ela é que vai se conduzir. Mas para isso, ela precisa enxergar esse caminho. Ela precisa ter essa certeza do caminho. E é isso que a gente vai nutrir naquele coração. Orientação e esclarecimento através do roteiro doutrinário. Então, vai vir uma problemática, eu vou identificar naquele problema um tema. Qual é o tema? É a culpa? É o suicídio? É a falta de paciência? É a irritabilidade? É uma perda de um familiar? É uma perda de um emprego? É um divórcio? Eu preciso identificar no que a pessoa está trazendo, para que a partir desse tema eu procure dentro da doutrina, e aí assim, pessoal, a gente está com a pessoa, eu não vou parar e pegar o livro dos Espíritos, não é assim que funciona. Aquilo tem que estar dentro de mim. E por isso eu preciso saber, eu preciso conhecer o que a doutrina fala sobre esses assuntos. Eu não posso ter uma ideia, eu acho que talvez, como assim eu acho? Eu não sou o representante de Jesus nesse momento. Eu não estou interpretando as palavras dele para te trazer todo o amparo. Então eu não acho, eu tenho certeza. Então eu preciso passar essa segurança para que a pessoa tenha segurança nos passos seguintes que ela vai dar. E aqui Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que quando alguém propõe-se a auxiliar o seu próximo, colocando-se à disposição para o atendimento fraterno, desenvolve-se-lhe os sentimentos de elevação moral e espiritual, possibilitando a bênção da sintonia com o mundo transcendente superior. Quando a pessoa, então, entende a problemática e sai um pouco daquele olho do furacão, ela começa a enxergar, então, a saída. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, nenhum de nós. Só que nós muitas vezes duvidamos, nós duvidamos muitas vezes disso. E vai chegar um ponto que nós também precisaremos de alguém que diga para nós assim, gente, espera aí um pouquinho, calma teu coração, tu não está sozinho. E a gente precisa ter isso muito forte dentro da gente. Acreditar que de fato a gente consegue, porque a gente não está sozinho. E a gente não está sozinho porque a gente tem essa casa, porque a gente tem uma família, porque a gente tem amigos. E quando isso não bastar, a gente tem uma espiritualidade inteira a nos auxiliar.
A gente tem um mentor 24 horas por dia ali, firme, forte do nosso lado. E põe forte, né? Porque às vezes ele tem que ser mega forte. E está ali. E a gente precisa acreditar nisso. E quando nós fraquejarmos, que a gente for buscar o acolhedor tem que ser forte nos dizendo isso. A gente precisa entender isso para que a gente consiga, de fato, resolver aquela problemática, sair do olho do furacão. E a nossa postura como acolhedor? Como deve ser essa postura, né? Temos que cuidar na nossa apresentação. Apresentação física e de nos apresentar para a pessoa. Apresentar em que sentido? Eu sou trabalhadora da seara espírita e o que eu posso te ajudar? Porque a pessoa que está ali, ela precisa entender que ela não está conversando com o ataque. Não é comigo. Aquele momento não é comigo que ela está conversando. Ela está conversando com a espiritualidade. Ela está conversando com Jesus. Mas para que eu diga isso, para que ela saiba disso, eu também tenho que acreditar enquanto acolhedor. Respeito, gente, sigilo. Isso não serve só para o trabalho de acolhimento, mas para qualquer outro acolhimento. Isso serve para a nossa vida. Quando alguém nos compartilha alguma coisa, ela compartilha porque acredita que tu vai poder auxiliar ela de alguma forma. Às vezes só de ouvir a gente já auxilia, né? Vocês já viram, já passaram por uma situação aonde a pessoa está conversando e tu está só observando ela falar. E ela está falando lá pela santa, ela diz assim, nem sei por que eu estou te falando isso, eu já sei o que é, eu já sei por que eu sou assim. Eu sou assim por causa disso. Mas até então, essa pessoa não tinha nem parado para pensar no que ela estava sentindo. No momento que ela expõe isso, que ela põe para fora esse sentimento, ela se dá conta. Então, por isso é importante a escutatória. Até para ficar quietinho ali e balançar a cabeça e dizer, viu como tu podia? Viu como tu sabia? Viu como é fácil quando a gente acredita na gente? Então, isso são coisas que a gente vai passar. E se essa pessoa nos acredita que nós somos as pessoas que podemos auxiliar de alguma forma, isso tem que ficar entre eu e ela. Isso é um sigilo, porque muitas vezes ela diz assim, só falei isso pro meu marido. Mas aí meu marido falou pro meu filho. Aí meu filho falou pro vizinho. E aí vai. E assim é nas nossas casas espíritas. É diferente, a gente vai chegar a um ponto que vai chegar uma problemática dentro da cabine, vamos supor, de acolhimento, que eu não vou conseguir resolver. Porque é uma problemática muito além do meu conhecimento. E não tem problema, gente. A gente não precisa ser mega power, saber tudo e estar preparado para tudo. Não precisamos disso. Basta a gente querer ajudar e ter amor no coração. Mas eu preciso ajudar de alguma forma. E aquela problemática é muito séria. O que eu vou fazer? Olha, eu não estou conseguindo agora achar caminhos, mas eu quero muito te ajudar. Eu vou bater lá na cabine da Terezinha, minha mestra querida, e vou dizer, Terezinha, a situação é a seguinte. Tu pode me auxiliar, mas antes de eu conversar com a Terezinha, eu vou dizer, tu me autoriza a falar com a fulana de tal, levar a tua problemática para ver se a gente consegue resolver junto, se a gente consegue achar uma solução? Isso a gente pode fazer. Porque sabemos quem é a outra pessoa que vai nos auxiliar e a pessoa que veio buscar o auxílio te autorizou a fazer isso. Então a gente precisa tomar esse cuidado também. Ouvinte, né, gente? Esse é o acolhedor. O acolhedor é aquele que ouve, com o coração aberto, com a mente aberta. Ouvir e internalizando aquele sentimento da pessoa, esperando, tranquilizando o coração, porque ainda que naquele momento eu não tenha as respostas, se eu tiver me preparado de fato para aquele trabalho, ou seja, me conectado com a espiritualidade, a resposta vai vir. Porque eu tenho fé e eu acredito nisso. E a gente sabe que quando a gente está num trabalho desse, que é muito importante, a espiritualidade não vai nos desamparar. Mas a gente precisa estar preparado para receber, então, essas intuições, essas inspirações. E ter muita atenção, né? É aquilo que eu falei. Quando a pessoa estiver falando, eu não tenho que ficar pensando qual é a resposta que eu vou dar.
Porque se eu estou pensando na resposta, eu estou perdendo a metade da fala dela. Isso é muito comum quando a gente está assistindo palestra e a gente está sentado assistindo, e não pensem que é só vocês, isso acontece com todos nós. Tem uma hora que a gente desfoca. Daí a gente já está pensando no trabalho amanhã, meu Deus, amanhã tem que fazer tal coisa. Ai, meu Deus, o cliente vai me chamar. Quantos de nós não faz isso? E a gente tem que trazer o foco de volta para aquele assunto. Mas aqui não. Aqui a gente tem que ter atenção total. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande naquele auxílio. Então nós precisamos estar focados com essa atenção, toda voltada para o trabalho. E como é que deve ser essa escuta qualificada? Como é que a gente vai trabalhar então com essa escuta? Conhecimento da doutrina, né? Que a gente já falou, e eu vou novamente fomentar essa ideia. Porque assim, pessoal, sabe quando que a gente se dá conta que isso realmente é importante na vida da gente? Porque fico pensando, quando eu comecei a trabalhar na questão das obras, né? Como é que eu vou saber tudo isso? Como é que eu vou auxiliar? Como é que eu vou saber que esse tema está lá na obra? Eu não preciso saber que está lá na obra, mas eu preciso saber que ele existe. Mas como é que eu vou saber? Eu vou ler, a gente sabe, quem faz o culto no lar, o evangelho no lar, sabe que a gente lê, às vezes, várias vezes o mesmo tópico. E toda vez que a gente cai naquele tema, a gente acha uma coisa que a gente não tinha parado. Ah, mas isso aqui eu não tinha reparado. Isso aqui. Mas não é que mudou. É que nós estamos num momento diferente. É que existem coisas que naquele momento, talvez, que eu li pela primeira vez, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então eu preciso ler, reler várias vezes as obras. Todas, né? Não só as básicas, mas as subsidiárias também. E quando a gente for fazer esse trabalho de reforma íntima, como a gente diz, né? Esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de autoamor, porque isso é um trabalho de autoamor, de caridade conosco mesmo, a gente vai fazer dessa forma. Foi aí que eu peguei uma forma de estudar. A gente vai ter uma problemática nossa. Hoje eu estou muito estressada. O que diz sobre o estresse? O que Allan Kardec diz sobre o estresse? Será que esse estresse é meu? Será que eu não estou sendo, de repente, obsediada por algum espírito? O que a doutrina me fala sobre isso? E eu vou lá e busco. Daí, o outro dia, passou a cólera. Já li sobre a cólera. Porque agora eu já tenho um mecanismo para identificar isso. E agora, amanhã eu vou sentir uma outra coisa. Amanhã eu vou sentir uma tristeza. Amanhã uma aflição. Aonde eu busco isso no Evangelho? Então eu começo a trabalhar a minha mudança a partir das obras. E no momento que eu estou tendo esse entendimento, esse olhar de onde buscar essa ajuda, vai ficar mais fácil de eu acolher uma pessoa nesse sentido. Porque aí eu vou dizer para ela que aquilo, não vou dizer funcionou para mim, porque funciona para todo mundo, mas eu vou mostrar o caminho para ela com mais assertividade, porque eu vou conhecer aquilo, porque aquilo vai me fazer bem. E não existe a etimologia da palavra saber é a mesma que o sabor, né? E não é à toa, porque como é que a gente conhece o sabor de alguma coisa? A gente conhece o sabor quando a gente prova, quando a gente experimenta. E nada como a gente experimentar o saber para a gente de fato aprender. Aí a gente começa a ter o sabor do entendimento. Porque enquanto ficar o conhecimento só na leitura, só no que a gente fala, mas a Tati falou, o Celso falou, o Maurício falou, o Nelson falou, eu acho que é certo. A gente está virando um papagaio espírita. A gente só está repetindo o que outros falaram. E, na verdade, nós precisamos vivenciar isso dentro de nós. Aí é que começa a transformação do ser. E no momento que eu estou me transformando, eu estou transformando o meu mundo ao meu redor. E desta forma eu consigo fazer com que o outro me olhe como exemplo. Nossa, está funcionando para ela. Então eu vou buscar ali a fonte, mas não é em mim. Não é em mim que ele vai buscar. Ele vai buscar em Jesus. Ele vai buscar na doutrina.